Bom, gente, aqui a questão 63 é daquelas de atividades complementares. Essa questão é muito boa porque ela fala de meia-vida, né, de decomposição de elementos químicos, é uma questão muito comum também. Então, eu quis trazer aqui para a gente trabalhar. Bom, essa também tem um enunciado grandão. Eu comecei o enunciado a partir ali mais ou menos da metade, que é a parte que a gente precisa usar aí. E o que vem antes são informações adicionais sobre problemas da tiroide e tal. Então, o que é importante aqui, né, nesse texto? É o que ele fala sobre meia-vida, né? Então, inclusive ele explica no enunciado, né? Ele diz assim, para exames de tiroide é utilizado o elemento químico o iodo 131, que tem meia-vida de 8 dias. E aí ele explica o que é, né? Essa coisa da meia-vida. Quer dizer, em 8 dias, metade da quantidade dele se desintegra, desaparece, né? Então, se você tiver 100 gramas lá, em 8 dias você vai ter 50. Em mais 8 dias você vai ter 25. Ele vai se desintegrando dessa forma. E aí ele diz que a fórmula que calcula a quantidade de material radioativo em função do tempo de meia-vida é essa daí. Bom, essa fórmula é bem intuitiva, a gente não precisa nem decorar. Esse N é a quantidade que resta e N0 é a quantidade inicial. Então, a quantidade que resta é a quantidade inicial vezes 2 elevado a menos t, que é a mesma coisa que 1 meio elevado a t. Então, a cada período, né, a cada unidade de t, você multiplica a quantidade que você tinha inicialmente por meio, quer dizer, ela vai caindo pela metade, né? E aí ele vem com duas perguntas. A primeira é assim: quanto que vai sobrar se passar 6 períodos de meia-vida e você começar com 4 gramas? Bom, isso a gente faz até de cabeça. Se você tem 4 gramas, passado um período de meia-vida, você vai ficar com duas. Duas não, 2 gramas. Então, passado um período, cai pela metade, fica 2 gramas. 2 períodos, fica 1 grama. 3 períodos, 1/2, meio grama. 3 períodos, 1/2. 4 períodos, metade de novo, 1/4. 5 períodos, 1/8. E assim você vai indo, vai caindo pela metade. 5 períodos, 1/8. 6 períodos, 1/16 gramas. Quer dizer, dá para fazer até de cabeça. Agora, se a gente for fazer o cálculo, então no lugar do N0 a gente coloca o 4, no lugar do T a gente coloca o 6, que são 6 períodos, e aí fica 4 vezes 2 elevado a menos 6, 2 elevado a menos 6 é 64. Então 4/64, ou 1/16, como a gente viu, que dá 0,0625 gramas. Agora, a segunda pergunta, ele não diz. Na primeira pergunta, ele diz a quantidade inicial, né? E quanto tempo passou, né? Na segunda, ele não diz quanto tempo, ele pergunta quanto tempo, e aí ele nos diz a quantidade restante, que é o que ele não diz na A. Então ele diz assim: se você tiver 10 gramas, quanto tempo precisa para que você tenha 10 a menos 2 gramas? Quer dizer, 1/100º de 1 grama. E aí ele manda utilizar o valor do log de 10 na base 2, que é 3,3 aproximadamente. Então, ó, lá na fórmula, a gente vai colocar o 10 no N0 e o 10 a menos 2 no lugar do N, né, que é onde a gente quer chegar, o valor restante, né? Então, 10 a menos 2, vamos lá, 10 a menos 2 dividido por 10, 10 a menos 3. Então, 2 a menos t, 10 a menos 3, ou seja, o menos t é o log de 10 a menos 3 na base 2, né? Colocando menos 3 ali na frente, a gente fica assim. Como o log de 10 na base 2 é 3,3, então menos t é menos 3 vezes 3,3, que dá menos 9,9. Menos de um lado, menos do outro, tudo mais. Então, o tempo, o período não, o tempo é de 9,9 períodos. Agora, quanto dá isso em dias? Ele pede quantos dias aproximadamente, né? Então, 9,9 vezes 8, porque cada período é de 8 dias. Então, 9,9 vezes 8, aproximadamente 79 dias, tá ok?